Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo a mais um estudo bíblico virtual. Hoje continuaremos nosso estudo em Josué. Quero convidar você a pegar sua Bíblia para estudarmos juntos. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é a verdade. Através dela, o Senhor nos ensina, tanto através de mandamentos, como também através de exemplos, e através também de histórias nas quais vemos aplicações práticas para as nossas vidas. Que o Espírito Santo possa abrir nossas mentes e corações para recebermos a Tua palavra nesta noite e que ela cumpra os propósitos para os quais a designaste. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós começamos a estudar o livro de Josué. Vimos como o povo começa o livro de Josué na planície de Moabe, o mesmo lugar onde havia terminado o livro de Deuteronômio. E Moisés agora é falecido e Josué assume a liderança do povo e Deus lhe dá uma comissão. Josué então prepara o povo para entrar na terra prometida. E hoje nós vamos ver a conquista da terra de Canaã. Começando no capítulo 6, nós vemos a conquista da parte central de Canaã. E a primeira grande batalha que eles tiveram de travar, depois de entrarem na terra prometida, depois de terem atravessado o Rio Jordão, foi a conquista da cidade de Jericó. Jericó era uma cidade fortemente murada. Os estudiosos dizem que suas muralhas eram muito altas e eram muito largas. Já passaram uma carruagem ou duas ali, uma ao lado da outra, que mostra como aqueles muros eram praticamente impenetráveis. Mas Deus dá uma ordem especial a Josué. Veja comigo aí no capítulo 6 de Josué, a partir do versículo 1. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. Essas trombetas eram chofars. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Que coisa tremenda! Como é que eles tomariam aquela cidade? Deus deu uma ordem sui generis a Josué para que o povo de Israel, os israelitas, marchassem uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados, seja com o exército, durante 6 dias, sem falar nada, em silêncio, ficaram marchando ao redor da cidade. Eu imagino o suspense de quem estava dentro da cidade, olhando lá de cima das muralhas, né, olhando as janelas das casas, algumas das quais estavam construídas sobre as muralhas, como a casa de Raabe, que mencionamos na semana passada. E 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca.
Aquilo deve ter sido algo assim tremendamente assustador e ao mesmo tempo curioso para o povo de Jericó. Agora, no 7º dia, diz Deus, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Então agora era para romper o silêncio, os sacerdotes deveriam tocar as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O povo gritou, o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Então veja que no 7º dia foi isso que eles fizeram. Os sacerdotes tocaram as trombetas, o povo gritou, e os muros da cidade caíram. Um grande terremoto se abateu sobre Jericó, e os muros da cidade caíram, e o exército israelita entrou em Jericó e a tomou. Aqui nós vemos uma coisa muito importante, a cooperação do homem com Deus. O apóstolo Paulo diz lá em Coríntios que nós somos cooperadores com Deus. Isso é muito importante entendermos isso. Deus, há coisas que só Ele pode fazer. Só Ele podia derrubar os muros da cidade de Jericó daquela maneira que eles foram derrubados, não é? Com um grande terremoto, um grande chacoalhão. Nós que moramos aqui na Califórnia sabemos o que é um terremoto. Já passamos por vários aqui. Eu, pessoalmente, já experimentei vários terremotos. Cheguei aqui logo depois do grande terremoto de 1994 e experimentei os aftershocks bem fortes. Depois disso já tivemos outros terremotos fortes aqui em Los Angeles. E ainda prefiro os terremotos aos furacões da Flórida, se você me pergunta. Pois bem, então só Deus podia fazer essa parte. Essa era a parte de Deus. Mas o que o povo podia fazer? O povo podia caminhar ao redor da cidade, os sacerdotes podiam tocar as trombetas, e uma vez caídas as muralhas, o povo podia entrar na cidade e tomá-la pela espada. Então, o povo aqui cooperando com Deus. Isso aqui é uma grande ilustração de como Deus também quer que nós sejamos cooperadores dele na sua obra. Há coisas que só Deus pode fazer, mas há coisas que você e eu podemos fazer e Deus não fará por nós. Se você for lá nos nossos estudos bíblicos virtuais de quintas-feiras, estão todos gravados no Facebook e no YouTube, você veja lá o que eu disse sobre milagres, quando eu falei sobre o dom de milagres, não é? Que Deus faz a parte dele, Deus faz a parte sobrenatural, mas há coisas que são naturais que eu e você é que devemos e precisamos fazer. Deus não fará por nós. Deus promete nos abençoar, Deus promete fazer com que o trabalho das nossas mãos prospere, mas é o trabalho das nossas mãos. Então Deus quer que você trabalhe, Deus quer que você se empenhe naquilo que você faz e Ele então promete abençoá-lo. A mesma coisa acontece na obra de Deus. Eu é que tenho que fazer a obra de Deus, você tem que fazer a obra de Deus. E Ele então operará nos corações aquilo que eu e você não podemos fazer. Eu tenho que anunciar o Evangelho, mas eu não posso converter ninguém. Quem converte é Deus. Mas Ele quer que eu pregue o Evangelho. Ele não vai mandar anjos para pregar o Evangelho. Ele não vai descer do céu para pregar o Evangelho. Ele quer que você e eu preguemos o Evangelho. Então a nossa parte da cooperação com Deus. O que acontece aqui, que em Jericó eles fazem exatamente isso e eles derrotam aquela cidade e a conquistam. E aí eles partem para uma segunda batalha, para a conquista da cidade de Ai. Acontece que a cidade de Ai é uma cidade pequena. E eles pensaram, bem, derrotamos Jericó tão facilmente, ainda que com a ajuda do Senhor, não é? E vamos derrotar Ai. No entanto, eles são flagrantemente derrotados. Está no capítulo 7. Por quê? Porque um israelita havia transgredido a lei de Deus. Um israelita havia desobedecido o que Deus tinha mandado fazer. Deus mandou que depois que a cidade fosse tomada, ela fosse queimada e tudo que houvesse ali seria anátema. Quer dizer, seria, vou explicar essa palavra que muita gente não entende. Anátema quer dizer algo que é consagrado a Deus, normalmente para destruição. E neste caso era anátema, porque tinha que ser totalmente queimado, destruído, ninguém podia tomar para si. E daí veio a ideia de que se você pega, você é amaldiçoado. Então anátema se tornou também sinônimo de maldição. E a gente usa essa palavra mais nesse sentido, né? Anátema é maldição ou algo amaldiçoado. Deus deu uma ordem clara, ninguém pode pegar nada da cidade, nada, absolutamente nada. E o que aconteceu? Um israelita foi lá, chamado Acã, e pegou para si alguns objetos, e eles foram derrotados. E Josué foi clamar ao Senhor, o Senhor falou, tem pecado no meio do povo. E Josué fez lá um processo para achar o culpado, e Acã disse que ele era o culpado e o que ele tinha feito. Se você for comigo aí no capítulo 7,
versículo 13, Deus diz assim: vá, santifique o povo, diga-lhes, santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel, ou seja, há coisas que são anátemas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. E aí eles vão fazendo um processo, chegam até este homem, Acã, e Acã se vê confrontado, e Josué lhe diz no versículo 19, meu filho, para a glória do Senhor, Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. A Bíblia diz assim que se você esconde os seus pecados, você jamais prosperará. Mas aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará misericórdia. Acã não confessou os pecados, ele só relatou o que ele fez porque Josué o colocou contra a parede e ele se viu obrigado a dizer a verdade. Mas você não vê nenhum arrependimento em Acã, e por isso ele sofreu as consequências do seu pecado. No versículo 20, Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata, e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. E ele pagou um alto preço por isso, ele e toda a sua família pagaram um alto preço. Não peque contra Deus. Não pense que o pecado é algo com o qual se pode brincar. O pecado é algo muito sério. O pecado é rebelião contra Deus. O pecado é desobediência, mas o pecado também é omissão. Neste caso aqui, pecado foi desobediência clara à palavra de Deus. Deus havia dito: vocês não podem pegar nada da cidade. E, no entanto, eles o fizeram. E este homem fez, certamente também sua família participou, porque ele escondeu no chão da sua tenda, para esconder lá, a sua família estava sabendo, com certeza, e eles também pagaram alto preço por isso. Não queira pagar o preço do pecado, não vale a pena, não vale a pena. Se você tem algum pecado na sua vida, confesse-o imediatamente, reconheça que você é pecador, diga: Deus, eu reconheço que eu pequei, me perdoa, Senhor, para que você não venha a sofrer as consequências do pecado. Às vezes a gente precisa ser afligido, como disse o salmista, para a gente entender o peso do pecado e o que ele significa. E a Bíblia diz que há alguns que até já dormem por não entenderem isso. Paulo está falando no contexto da ceia do Senhor, que há pessoas que tomam a ceia de qualquer maneira. Se eles estão em pecado, estão vivendo em pecado, não estou dizendo aquele pecado que você comete e imediatamente confessa, mas aquele pecado que você fica ali, como se fosse um pecado de estimação, né? Tem gente que tem bicho de estimação, animalzinho de estimação, e tem gente que tem pecado de estimação. Você fica passando a mãozinha na cabeça dele, cuidando dele. Não, confessa o pecado e deixa. E Paulo diz assim: alguns, por participarem da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, de um modo indigno, por estarem alimentando o pecado em suas vidas, já dormem, ou seja, já morreram. Deus às vezes prefere nos disciplinar de maneira séria a permitir que a gente seja condenado com o mundo, a permitir que nós soframos o mesmo que o mundo. Participar das coisas de Deus não é brincadeira. As coisas de Deus não podem ser levadas de qualquer maneira. Não podemos tratá-las de maneira leviana. Há uma grande responsabilidade. E Deus espera de nós que nós tratemos as coisas dele com seriedade. Veja o caso de Davi. Davi também pecou contra o Senhor e ele pagou um alto preço. Ele se humilhou. Ele reconheceu o seu pecado, ele pediu perdão e Deus o perdoou, mas Deus não retirou as consequências. Você será perdoado se você confessar. Por isso, faça o mais depressa possível. Porque quanto mais tempo você demorar, piores serão as consequências do seu pecado. Depois nós vemos que eles, uma vez reconhecido esse pecado e punido Acã, o povo vai e conquista a cidade de Ai. Está no capítulo 8, né? E eles então se reúnem em Ebal para adorar a Deus. Isso era uma ordem que Moisés tinha dado. Se você se lembra lá no final do livro de Deuteronômio, Deus estabelece bênçãos e maldições que seriam dados conforme a obediência ou desobediência do povo. E eles então, em obediência que Moisés tinha deixado, de eles se reunirem ali no Monte Ebal e no Monte Gerizim para pronunciar as bênçãos e as maldições, eles o fazem. Vamos lá, Josué capítulo 8, versículos 30 a 35.
Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, o altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocausto e sacrifícios de comunhão. Nós já falamos sobre esses holocaustos e sacrifícios de comunhão quando estudamos o livro de Levítico. Ali na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros, havia alguns estrangeiros, entre eles inclusive alguns egípcios que os tinham acompanhado ao saírem do Egito, e naturais da terra, pessoas que nasceram ali, se aliaram aos israelitas, que se converteram, como a própria Raabe, e que se converteu ao Senhor, que creu em Deus, e ela e sua família foram poupados, conforme nós já falamos no estudo anterior, né? Então todo Israel, estrangeiros naturais da terra, com seus líderes, seus oficiais, os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam. Metade do povo estava em pé, defronte do monte Gerizim, e metade defronte do monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado, que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Importância de conhecer a palavra de Deus. Lembre-se daqueles dias, eles não tinham Bíblias, como nós. Hoje temos aqui a Bíblia de tamanho portátil, posso levá-la para todos os lados. Tem uma Bíblia no meu celular, você possivelmente tem no seu também. Temos nossos computadores, iPads e tantos outros gadgets, né? Tantos outros aparelhos. Porém, naqueles dias, não. Eram rolos e rolos, e parte também estava escrita em pedra, como os 10 mandamentos. Então, o que eles faziam? Eles liam a palavra de Deus para que o povo ouvisse e pusesse em prática. E olha, gente, é um desafio diário que nós temos de ler a Bíblia e de colocar em prática nas nossas vidas. Eu já falei isso da outra vez, não vou me deter muito aqui, mas veja o que dá em não ouvir a voz de Deus. No capítulo 9 até o 10, continua a conquista de Canaã. A primeira parte que eu acabei de mencionar foi a conquista da parte central de Canaã. Agora eles vão conquistar a parte sul. Só que o que acontece? Deus tinha dado uma ordem a eles que eles teriam de eliminar o povo daquela terra, e eles não poderiam se mesclar com aquele povo, eles não poderiam fazer acordos com aquele povo, porque Deus sabia que se eles fizessem, aquele povo era idólatra, aquele povo chegava ao ponto de sacrificar os próprios filhos aos seus deuses. Você pode imaginar isso? Você sacrificar seus filhos a um Deus falso, não é? E Deus sabia que se eles fizessem isso, eles acabariam absorvendo essas práticas daqueles povos pagãos. Acontece que no capítulo 9, nós encontramos o estratagema de um povo chamados gibeonitas. Esses gibeonitas moravam na região de Gibeão, e eles fizeram um acordo com Josué e o povo de Israel. Eles se fingiram, se passaram por pessoas que vinham de uma região distante e propuseram um acordo de paz a Josué. E Josué, nesta hora, falhou, como todos nós falhamos. Ele não consultou a Deus, ele simplesmente, os israelitas estavam com ele, os sacerdotes, os outros líderes também falharam, mas a responsabilidade principal era de Josué. E eles não consultaram a Deus, eles simplesmente fizeram um acordo de poupar aquele povo. E depois que fizeram o acordo e prometeram que não iriam eliminá-los, não iriam fazer nada com eles, eles revelaram sua verdadeira identidade. Antes de tomar qualquer decisão na sua vida, ore ao Senhor, busque a Deus, busque a orientação da palavra de Deus e na palavra de Deus. É o que já falei aqui várias vezes, muitas pessoas perguntam como é que eu posso saber a vontade de Deus. Primeiramente por aqui, pela palavra. Se o que lhe é proposto, o negócio que lhe é proposto, o negócio da China, parece ser muito bom para ser verdade, possivelmente porque não é verdade. Mas consulte os princípios da palavra de Deus. Se qualquer negócio, por melhor que pareça, ou qualquer decisão, por melhor que pareça, é contrária ao ensino claro da palavra de Deus, não a tome. Não seja precipitado. A Bíblia, lá em Provérbios, adverte contra a precipitação, o alto preço que a gente paga por causa da precipitação. E o povo de Israel pagou um alto preço por ter feito este acordo com os gibeonitas.
Você não vai querer isso na sua vida, você não quer isso na sua vida. Ore a Deus, busque o Senhor, busque o conselho de pessoas que são tementes a Deus, que conheçam a palavra de Deus, que possam ajudar você nas suas decisões. E você, sobretudo, ore e leia a palavra de Deus. Essa decisão ou esse negócio que lhe está sendo proposto está de acordo com a palavra de Deus, viola algum princípio da palavra de Deus. Se viola algum princípio, você não precisa nem conversar com os outros. É dizer não de cara, não é? Esse foi o grande erro dos israelitas, e isso mais tarde iria ser como um escorpião, queria mordê-los lá na frente. Infelizmente, isso aconteceu muitas vezes, e nós vamos ver isso, inclusive, a partir do nosso estudo do livro de Juízes. Bem, aí eles continuam as batalhas, eles destroem uma coalizão dos amorreus, com a ajuda sobrenatural de Deus novamente. Gente, nossas batalhas, na verdade, são batalhas do Senhor. Às vezes nós não precisamos nem batalhar, ele batalha por nós, não é verdade? Mas, como eu disse no caso de Jericó, às vezes nós temos que batalhar. Claro que capacitados por ele, ajudados por ele, fortalecidos por ele, não é? Revestidos de poder por ele. Temos que batalhar as nossas batalhas. Mas quando nós não podemos, quando o inimigo é maior do que nós, ou mais forte do que nós, recorremos ao nosso Deus e ele intervém sobrenaturalmente e faz aquilo que você e eu não podemos fazer. Não quer dizer que aquilo que eu e você podemos fazer da nossa própria força e blá, 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 e acabou. Não, não é assim. Eu vou fazer, mas na força do Senhor. Ele vai me dar a força, ele vai me capacitar, eu vou lá e faço para a glória dele em primeiro lugar. E claro, isso vai trazer bem para mim, para os que eu amo, para as pessoas ao meu redor também. E foi o que Deus fez aqui, você encontra isso no capítulo 10. Não é? E depois, então, você vê a conquista da parte norte de Canaã, que está no capítulo 11. Não é? E aí no capítulo 11, versículo 16, até o capítulo 12, versículo 24, você vai encontrar o resumo da conquista. Agora o que eu quero chamar a atenção para você é a estratégia de Josué. Esta conquista de Canaã é considerada uma das maiores batalhas, embora na verdade tenha sido uma série de batalhas da história. Eu me lembro até de ter assistido no Channel, no History Channel, canal History, acho que tem aí no Brasil também, uma série que passou sobre batalhas épicas, né? Batalhas históricas. E esta foi uma das grandes campanhas militares da história. O que Josué fez? Ele usou uma estratégia tremenda. Imaginem, a terra de Canaã é como uma faixa de terra que se estende de norte a sul. De leste a oeste ela é bem estreita, mas de norte a sul ela é mais comprida. O que ele fez? Ele entrou pelo centro, conforme nós vimos, conquistando Jericó e outros lugares aqui do centro. Com isso, ele dividiu as forças que pretendiam se levantar contra ele. Ele isolou seus inimigos do sul dos inimigos do norte, não deixando que eles se unissem contra ele. Ele fez como se fosse uma cunha, foi avançando aqui do meio e conquistou primeiro o centro, certo? Lembre-se de que, como eu falei na semana passada, Canaã não era um reino, eram vários reinos, cidades-estado, cada cidade era independente. Mas alguns reis, como os amorreus, conforme vimos aqui, eles fizeram coalizão entre si para tentar derrotar Josué e o povo de Israel. Porém, a estratégia de Josué, do ponto de vista militar, foi brilhante. Ele dividiu os inimigos, ele conquistou o centro. Depois que ele conquistou o centro, ele conquistou o sul, eliminou os inimigos do sul e depois ele se concentrou nos inimigos do norte. Muitas vezes precisamos de estratégia também nas nossas vidas para realizar o nosso ministério, para realizar o nosso trabalho, né? Às vezes queremos fazer as coisas precipitadamente. Não, faça as coisas com calma, buscando a orientação de Deus. Se você tem um negócio, procure ver qual a melhor estratégia para o seu negócio, para que ele vá em frente, para que ele prospere. Nós estamos vivendo o novo normal com essa pandemia. E é hora de repensar aquilo que fazemos na nossa vida profissional, aquilo que fazemos no nosso negócio, que funcionava antes, muita coisa já não funciona hoje. Coisas que antes não funcionavam, hoje funcionam. E coisas novas precisam ser implementadas. Crie estratégias com a ajuda de Deus, buscando a orientação de Deus para o seu trabalho. Da mesma maneira do ministério. Até preguei uma mensagem sobre isso em nossa igreja, que nesse novo normal, nem tudo que funcionava na igreja antes funciona agora. Tínhamos coisas maravilhosas na nossa igreja, mas que agora, pode ser que um dia volte, mas agora não funcionam. Tínhamos células de estudo bíblico maravilhosas nas casas, hoje não podemos fazê-las devido à pandemia, mas temos a nossa célula virtual como hoje, temos o nosso estudo virtual também às quintas-feiras, ambas no mesmo horário, 7h30 da noite aqui de Los Angeles, 11h30 da noite, horário de Brasília. Eu convido você para estar sempre assistindo. Se você perdeu os estudos anteriores, vá lá no Facebook, vá lá
no YouTube da Bíblia e assista. E também temos os nossos podcasts. Mas voltando aqui ao assunto, muita coisa a gente precisa mudar. Nós hoje não fazemos mais cultos dentro da igreja, nós fazemos fora do estacionamento para manter o distanciamento social e para que haja ventilação. E graças a Deus, na nossa igreja só houve um caso de Covid que afetou diretamente alguém que é da igreja e mesmo assim foi leve, para a glória de Deus. Então nós temos que repensar alguns dos nossos ministérios. Por outro lado, a nossa presença da mídia cresceu pela graça de Deus, né? Estamos alcançando mais pessoas hoje. Alguém disse que agora eu sou pastor de 7 bilhões de pessoas. Não chega tanto, né? Mas estamos alcançando milhares de pessoas, não só aqui nos Estados Unidos e no Brasil, mas também em Portugal, no Japão e várias outras partes do mundo. Glória a Deus por isso. Tudo seja feito para a glória de Deus. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é também sobre os milagres que Deus realizou através de Josué. Tem uma pequena lista aqui na minha Bíblia, quero compartilhar com você. Lembra-se que eu já falei, quando falei sobre milagres, também lá no nosso estudo bíblico virtual de quinta-feira, que houve 2 grandes épocas de milagres na história. Uma foi com Moisés e a outra foi com Jesus e os apóstolos. Não é que Deus não faça milagres hoje, ele faz e faz grandes milagres. Porém, houve épocas em que milagres aconteceram crescendo, né? Aconteceram numa quantidade maior. E isso aconteceu no ministério de Moisés, como eu disse. Porém, sob a liderança de Josué também aconteceram 4 grandes milagres. Não foi na mesma quantidade de Moisés, mas houve 4 grandes milagres ali. O primeiro foi a divisão das águas do Jordão, que está em Josué capítulo 3, versículos 7 a 17. Nós já estudamos na semana passada. Como Deus abriu as águas do Jordão e o povo passou a pés enxutos. Vimos também a diferença entre essa abertura do Rio Jordão e a abertura do Mar Vermelho sobre Moisés. A Moisés, Deus mandou que eles estendessem a mão, o mar se abriu, eles passaram a pés enxutos. Porém, a Josué, Deus deu ordem para que os sacerdotes entrassem no rio. Quando os seus pés tocaram nas águas, o rio parou de correr e fez uma muralha ao norte. O resto da água correu para o Mar Morto e eles passaram o leito do Rio Jordão a seco. Um grande milagre. Você vê que Deus faz um milagre semelhante, mas de maneira diferente. Não coloque Deus numa caixa. Não espere que Deus sempre vá trabalhar, que Deus sempre vai trabalhar da mesma maneira que Ele trabalhou no passado. Nosso Deus é Deus criativo, Ele é o criador de tudo que existe e Ele vai trabalhar muitas vezes de maneira totalmente diferente. E às vezes de maneira semelhante, como neste caso. Semelhante, mas diferente, não igual. Esteja aberto para as operações de Deus. Segunda coisa foi a destruição de Jericó, que está no capítulo 6, 1 ao 27, que eu mencionei já com detalhes, não vou entrar agora, mas veja o grande milagre da destruição daquela cidade fortemente murada, fortemente armada, e como Deus lhes dá a graça de conquistar aquela cidade. Não se desanime diante dos obstáculos. Os muros à sua frente parecem altos, os muros parecem intransponíveis. Não para o nosso Deus. Confie no Senhor nosso Deus e avance e conquiste o que Deus tem para você. Terceiro milagre foi a destruição dos amorreus, com chuva de pedras e pela espada. Josué 10, 1 a 11. Né? Como Deus destruiu os amorreus. Coisa interessante, né? Os amorreus foram destruídos de uma forma muito interessante, porque diz aqui que eles se juntaram também contra Josué, e diz que, no versículo 9, depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon, os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiu de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas israelitas. De novo, Deus e o povo cooperando. Aquilo que o povo podia fazer, eles fizeram. Eles foram com as suas espadas lutar contra os amorreus. Mas aquilo que eles não podiam fazer contra os amorreus, estavam fugindo, Deus fez, mandando pedras de granizo, que mataram no final mais gente do que as espadas dos israelitas. Agora veja bem, no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor da presença de Israel: Sol,
pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aishalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Deus lutando por Israel. Deus fez com que até o sol parasse no meio do céu. Por quase um dia inteiro o sol não se pôs. Nosso Deus é um Deus que faz mudanças onde Ele quer. A natureza foi criada por Ele. Do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo é dele. Ele faz o milagre que Ele quer na hora que Ele quer. E aqui Ele fez um grande milagre na natureza, né? Na verdade, 2 milagres. Da chuva de granizo e também fez com que o sol parasse e a lua se detivesse por quase um dia inteiro. E o 4º milagre é exatamente esse, se dividirmos em 2, não é? Que é a interrupção do movimento do sol e da lua. Esse é o Deus a quem nós servimos. Confie nele. Exerça sua comunhão com Deus, se aproxime mais dele, aproxime-se de Deus, diz a Bíblia, e Deus se aproximará de vocês, uma versão mais clássica. Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Mas é preciso confessarmos os nossos pecados. Lá em Tiago, capítulo 4, eu quero encerrar com este texto, se você tem sua Bíblia, vá comigo lá. O texto até que mencionei este domingo, na pregação, eu preguei sobre a oração. E este texto é muito relevante para o que nós estamos dizendo aqui. Tiago capítulo 4, olha aqui, versículo 2. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Ah, mas eu estou pedindo. Preste atenção. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Se pedimos pelos motivos errados, Deus não vai nos dar. Aqui ele diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Eu até brinquei, aqui no Brasil existe essa expressão: crente Raimundo, pé da igreja, pé do mundo. Isso não existe. Se você está com o pé da igreja do mundo, você está totalmente no mundo. E Deus não ouve. E aí ele concede dizendo aqui, ele segue dizendo, versículo 7. Vou ler o 6 antes. Mas ele nos concede, na verdade vou ler o 5 também. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Deus tem ciúme. Se você é dele, ele tem ciúme de você. Ah, mas ciúme é uma coisa errada. Quando o ciúme não é possessivo, egoísta, não é errado. Não é errado você ter zelo daqueles que são seus e daquilo que é seu. E Deus tem zelo por nós. Isso, na verdade, é um significado básico da palavra ciúmes. Inclusive, em espanhol, interessante, a palavra é celo, que significa exatamente zelo. Depois ele diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Temos de ser humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Agora, mais importante, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Aqui ele está falando da necessidade de arrependimento. Mãos falam das nossas ações, do que fazemos. E o coração e a mente falam daquilo que pensamos e das nossas atitudes. Não é? Então nós devemos procurar o arrependimento, arrepender-nos, confessar nossos pecados, pedir perdão ao Senhor. E ele conclui dizendo no versículo 10, humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Faça isso e a bênção de Deus virá sobre você. E você verá os milagres de Deus fluírem na sua vida. E você terá vitória em todas as áreas da sua vida. Amém? Deus te abençoe. Gostaria de orar agora com você. Senhor, muitas pessoas estão nos assistindo, ouvindo a tua palavra. Te peço que essas lições de Josué possam entrar em nossos corações e que nós possamos nos dar conta da necessidade de ouvirmos a tua palavra, de a seguirmos, de a obedecermos. E se há pecado em nossas vidas, de confessarmos todos os nossos pecados, de nos humilharmos diante da tua presença, deixarmos o pecado, tanto por ações como por também pensamentos e atitudes, e
quando confessamos, o Senhor nos perdoa conforme a tua promessa. O Senhor nos purifica de todo pecado, para que nós possamos alcançar as promessas da tua palavra, que nós possamos também nos lembrar de que somos cooperadores contigo. Aquilo que podemos fazer, o Senhor vai nos capacitar para fazer, se dependermos de ti e o entregarmos a ti, pedirmos a tua graça e a tua capacitação. E aquilo que não podemos fazer, o Senhor fará grandes milagres. Nós assim cremos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, como sempre faço, quero convidar você agora a entregar sua vida a Jesus. Arrependa-se dos seus pecados e confesse Jesus Cristo como seu Senhor. Se você quer fazê-lo, faça isso agora, de todo o seu coração, com essa oração simples. Me siga nessa oração dizendo: Senhor, reconheço que sou pecador. Tenho andado em desobediência a Ti. Perdoa-me os meus pecados e me recebe como teu filho, como tua filha. E, Senhor, a partir de hoje, seu Senhor da minha vida, e me ajuda a te servir fielmente. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter estado conosco neste estudo bíblico virtual. Espero te ver domingo, nosso culto às 5 horas da tarde, 9 horas da noite, horário de Brasília. Também na terça-feira, nossa célula virtual, mesmo horários do nosso estudo, 7h30 e 11h30 da noite, horário de Brasília. Se você não pode assistir no horário, você pode depois ir lá no nosso Facebook ou no nosso YouTube, o Facebook e o YouTube da Bíblia. Nossos estudos estão todos lá gravados e você poderá assistir. Também te peço que você compartilhe com seus amigos. Essa semana nós tivemos muitos compartilhamentos. Compartilhe com seus amigos e milhares de pessoas poderão ouvir a palavra de Deus e ser abençoados. Lembrando de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Às vezes você tem um amigo, um familiar que você gostaria de ver convertido. A melhor maneira dele vir a se converter é ouvindo a palavra de Deus. Quando começaram a pregar a palavra de Deus, eu resistia. Eu não queria ouvir. Mas com o tempo, o Espírito Santo foi fazendo a obra em minha vida, eu ouvi e um dia me converti. E o mesmo pode acontecer com seus queridos também. Então faça isso, compartilhe. Compartilhe nos seus grupos, compartilhe para os seus familiares, para os seus amigos, e muita gente será alcançada pelo Evangelho. Amém? Deus te abençoe. Ó Rei dos Reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo meu amor.
de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Corta.